Hoje, vamos conhecer Elias, um homem comum, mas com uma fé extraordinária, que foi usado por Deus para transformar uma nação. Elias surgiu em um tempo sombrio da história de Israel. Era um período em que o povo havia se afastado de Deus, mergulhado na idolatria e guiado por reis que desprezavam a aliança com o Senhor. O rei Acabe reinava sobre Israel e sua esposa, Jezabel, trouxe consigo os deuses de sua terra natal, impondo o culto a Baal entre os israelitas. Nesse contexto de escuridão espiritual, Deus levanta um profeta com coragem e fé inabaláveis, Elias, o Tesbita. Sem grandes introduções ou genealogias, Elias aparece repentinamente na narrativa bíblica, como uma tempestade enviada por Deus. Ele vai até o rei Acabe com uma palavra direta e poderosa. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, exceto mediante a minha palavra. Era o início de uma seca severa, um juízo divino que abalaria toda a nação. Após sua declaração ousada, Deus orienta Elias a se retirar para o ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado por corvos e beberia da água do riacho. Em obediência, Elias se retira e ali vive dias de profundo silêncio e dependência total do Senhor. Os corvos, enviados por Deus, traziam pão e carne todas as manhãs e todas as noites. Era um tempo de preparação, onde o profeta aprenderia a confiar em Deus de forma absoluta, mesmo em meio à escassez. Mas o ribeiro secou, e com ele, a certeza do sustento fácil também desapareceu. Deus, então, o envia para Sarepta, uma cidade fora de Israel, onde uma viúva o sustentaria. Lá, Elias encontra uma mulher prestes a preparar sua última refeição com o pouco de farinha e azeite que lhe restava. Ela e seu filho se preparavam para morrer, mas Elias a desafia a crer. Faça primeiro um pequeno bolo para mim e depois prepare algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher obedece e o milagre acontece. Por muitos dias a farinha e o azeite não faltaram. Deus sustentava não apenas Elias, mas também aquela família estrangeira que ousou crer. Era uma lição viva de que o Deus de Israel é o Deus da provisão para todos os povos que escolhem confiar. Mas nem tudo foi paz em Sarepta. Um dia, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. Em desespero, a mulher acusa Elias, dizendo que sua presença havia trazido a morte para sua casa. Diante do sofrimento daquela mãe, Elias se entristece profundamente e clama a Deus. Ele pega o menino em seus braços, sobe ao quarto onde estava hospedado e ora com fervor. Ó Senhor, meu Deus, por acaso trouxeste tragédia também sobre esta viúva com quem me hospedo, fazendo morrer o seu filho? Elias então se estende 3 vezes sobre o corpo do menino e suplica: Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E Deus o ouve. O menino revive. Elias o entrega de volta à mãe e ela declara: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Ali, num quarto humilde, o poder da ressurreição se manifesta e mais uma vez a fé é renovada. Passaram-se anos. A seca continuava e a terra gemia pela falta de chuva. Então Deus fala novamente com Elias: Vai apresentar-te a Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Era chegada a hora de confronto. Elias obedece e parte para encontrar o rei. No caminho, encontra Obadias, um servo fiel de Deus que trabalhava no palácio e que havia escondido 100 profetas em cavernas para protegi-los da fúria de Jezabel. Elias pede a ele que anuncie sua chegada a Acabe. Quando finalmente Elias se encontra com o rei, Acabe o acusa: És tu, perturbador de Israel? Elias responde com coragem: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, quando abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Então Elias desafia o rei: Convoque todo o povo de Israel e os profetas de Baal ao Monte Carmelo. Ali, o Deus verdadeiro se manifestará. No Monte Carmelo, uma multidão se reúne para testemunhar um confronto sem igual.
De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, um único homem, Elias. Ele propõe um desafio. 2 altares seriam preparados com bois, mas sem fogo. Cada lado invocaria seu Deus, e aquele que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. O povo concorda. Os profetas de Baal começam, gritam, dançam, clamam desde a manhã até o meio-dia. Elias, com firmeza e ironia, os provoca. Gritem mais alto, talvez seu Deus esteja meditando, ou ocupado, ou viajando, quem sabe esteja dormindo e precise ser despertado. Eles se ferem com lanças numa tentativa desesperada de chamar a atenção de um Deus que nunca existiu. Mas nada acontece, nem fogo, nenhuma resposta. Então, Elias se aproxima do altar do Senhor. Restaura o altar quebrado, coloca 12 pedras representando as tribos de Israel, prepara o sacrifício e faz algo surpreendente. Manda encher 4 jarras com água e derramar sobre o altar. Faz isso 3 vezes. O altar está encharcado, impossível de pegar fogo. Mas Elias ora: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo. E então o fogo desce do céu. Consome o holocausto, a madeira, as pedras, o pó e até a água ao redor. O povo cai com o rosto em terra e exclama: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Era a vitória de Deus diante da idolatria. Elias ordena que os falsos profetas sejam presos, e eles são executados ali, como juízo pela corrupção espiritual que espalharam em Israel. Após o confronto, Elias sobe ao topo do Monte Carmelo e ora por chuva. Ele envia seu servo para olhar ao céu 7 vezes. Na 7ª vez, o servo vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e diz: Apressa-te, desce e avisa Acabe que a chuva vem. O céu se enche de nuvens, raios cortam os céus e uma grande chuva cai sobre a terra ressecada. O juízo termina, a restauração começa. Apesar da grande vitória no Monte Carmelo, Elias sente o peso da batalha espiritual. Jezabel, ao saber da morte dos profetas de Baal, envia um recado ameaçador: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Elias, tomado de medo e exausto após tantos confrontos, foge para o deserto. Ali, debaixo de um zimbro, ele se senta e ora: Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O profeta, tão corajoso diante do rei e do povo, agora se sente só, fraco e sem forças. Mas Deus não o abandona. Enquanto Elias dorme, um anjo do Senhor o toca e diz: Levanta-te e come. Elias encontra pão assado sobre brasas e um jarro de água. Come, bebe e volta a dormir. O anjo toca novamente: Levanta-te e come, pois o caminho será longo. Fortalecido pela comida celestial, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele se refugia numa caverna. Deus o chama: Que fazes aqui, Elias? Ele desabafa: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel quebraram a aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Então, Deus lhe dá uma experiência profunda. Ele diz a Elias para sair e esperar sua presença. Primeiro, vem um vento forte que despedaça montanhas, mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto, mas Deus também não está no terremoto. Em seguida, um fogo, mas nem aí está o Senhor. Por fim, um sussurro suave. Elias cobre o rosto com o manto e entende: Deus está ali, na voz mansa e delicada. Naquele momento, Elias aprende que o poder de Deus não se revela apenas nos milagres grandiosos ou nas manifestações de fogo, mas também na intimidade, no consolo e na direção silenciosa. Deus então o envia de volta com novas instruções. Deve ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Elias percebe que não está só.
Deus preservou 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Mais tarde, Elias encontra Eliseu que arava com bois. Ele lança seu manto sobre ele, simbolizando o chamado profético. Eliseu abandona tudo e o segue. Os dias passam e chega o tempo em que Deus levará Elias. Caminhando com Eliseu, eles cruzam o Jordão. De repente, um carro de fogo com cavalos flamejantes os separam e Elias é levado ao céu num redemoinho. Eliseu, chorando, clama: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Elias não experimenta a morte, é levado diretamente à presença de Deus. Um homem comum, que enfrentou reis, multiplicou farinha, orou por chuva, desafiou ídolos, ressuscitou mortos e ouviu Deus no silêncio. Um profeta marcado por coragem, milagres e intimidade com o Altíssimo. A história de Elias nos mostra que até os mais corajosos podem sentir medo e solidão, mas também nos lembra que Deus nunca abandona os seus. Ele nos fortalece no deserto, fala conosco no silêncio e renova nosso propósito quando pensamos em desistir. Que a fé de Elias inspire você a confiar, mesmo nos momentos mais difíceis. Se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Momentos de Fé. Juntos, vamos semear esperança e fé por onde passarmos. Que Deus abençoe sua vida.